você sabe a importância dos cafés especiais? Você que está nos assistindo, sabe diferenciar a qualidade dos cafés e por que ele recebe pontuações que às vezes nós não conseguimos entender? Para desmistificar tudo isso sobre a história do café, eu recebo hoje aqui no programa Romualdo de Souza, que é jornalista e especialista em cafés especiais. Romualdo, muito obrigado por nos atender e, claro, já começo fazendo a primeira pergunta. Café bom tem que ter um grão excelente, né? Você sabe que eu sempre agradeço a gentileza quando eu sou chamado para falar de café, porque eu considero que é fundamental que o brasileiro tome café de qualidade. Para mim, esse é o processo mais importante. O Brasil é o maior produtor de cafés do mundo. Está entre os maiores produtores de cafés especiais. Então, não faz sentido que o brasileiro tome café ruim. E tem um detalhe, não interessa se o método é este ou aquele, se é antigo ou arcaico, é novo, é atual, o importante é que o café deve ser de qualidade. E é disso que vamos falar, sobre a importância de tomar um café bom, um café de qualidade, Marcelo. Olha, fica aqui com a gente, porque você vai aprender nesse programa realmente tudo o que se pode saber sobre cafés especiais. E o que é mais legal, que a gente, quando você fala sobre isso, é que o café, para a gente saber que ele tem qualidade, existe história. E a história começa lá no século XVIII, já com o Brasil, né? Quando já descobriu o Brasil, o café parece que já veio junto. Pois olha, você sabe que o café é um dos produtos que mais tem história e lendas. Eu gosto de contar uma lenda que ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1727. O então chefe da província do Grão-Pará mandou um dos seus alferes, um oficial, fazer uma visita à Guiana Francesa, onde já havia pés de café. Esses cafés arábicos, que a França tinha selecionado algumas das suas províncias e a Guiana Francesa era uma delas, estava sendo produzido ali, e o Brasil não tinha ainda não tinha ainda se metido nesse mundo maravilhoso do café. Então, o alferes Francisco Melo Palheta viajou do Pará e foi à Guiana Francesa. Quando chegou lá, a pretexto de resolver problemas com a fronteira, ele também conheceu o governador e a mulher do governador. Conversa vai, conversa vem. O governador disse que tinha ordens expressas da França que não poderia ceder nem um grão desse café francês que estava lá na província. O que fez a mulher do governador? Selecionou uns ramos de pés de café, deu ao alferes alguns grãos, ele botou numa mochila e trouxe o café, e foi aí que o café chegou no Brasil em 1727, depois de uma grande noite de amor do alferes brasileiro com a mulher do governador da Guiana Francesa. Isso é muito bacana, essa história que você contou aqui pra gente, Romualdo, porque o café, ele expressa realmente o amor, ele expressa realmente o sentimento. Eu acredito que de todas as bebidas, o que mais nos remete à infância, o que mais nos remete a todos os ciclos da vida, a juventude, a fase adulta, o envelhecer, que é bacana demais também, é o café. Ele nos acompanha desde quando a gente nasce até na hora que a gente vai embora também, né? Eu costumo dizer o seguinte, que um dos primeiros aromas que realmente marcam as pessoas, e essas são as chamadas pesquisas sensoriais, não é assim uma opinião, não, é uma pesquisa sensorial, chegou à conclusão que um dos primeiros aromas que marcam a mente das crianças é exatamente o aroma do café, que em geral é a vovó que está passando. Agora, eu vou te contar uma história muito engraçadinha, que é engraçada, cômica. A minha mãe gostava muito de café. Ela estava já assim, no estado de coma, e o médico tinha dito que a gente nem precisava ir se despedir dela, porque ela realmente não sabia mais o que se passava. Então, eu fiz o seguinte, eu preparei um chumaço de algodão, molhei de café, cheguei, me aproximei do nariz da minha mãe e ela ainda deu assim uma mexida. Eu diria o seguinte, do início ao fim da vida da gente, o café vai nos marcar profundamente, seja por histórias, seja por esses fatores que realmente eles delimitam o aroma, o sabor,
o acompanhamento. Por exemplo, quando você está conversando com um amigo, mesmo que o amigo não tome café, mesmo que vocês não saiam para tomar um café, mas em geral diz, vamos ali tomar um cafezinho? Então, virou hábito, virou comum, virou lugar comum o café e ele faz parte da vida da gente, do início ao fim. Sem contar, né, além do aspecto técnico, existe a questão cultural, né? Como você disse muito bem, café é cultura. E o café nos remete ao poema, nos remete à literatura, ao cinema. Ele está presente em todos os lugares e em todos os hábitos de qualquer lugar do mundo. A política. Na política veja também, o que aconteceu, né? Veja o que aconteceu no início do século XX, quando havia toda aquela disputa, depois que o país torna-se uma república, a proclamação da república em 15 de novembro de 1888, e aí o que acontece? Havia a necessidade de ter um governo forte. E aí é que surge a tal da história do café com leite. Minas entrava com leite e São Paulo entrava com café, porque o café em São Paulo chegou primeiro do que em Minas, embora tenha descido lá do Pará, Sim. Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Depois é que subiu para Minas Gerais. Portanto, o café já foi muito mais forte em São Paulo do que em Minas Gerais. Evidentemente que essa geopolítica modificou e a gente sabe que o agronegócio hoje nos mostra que os cafés especiais, ou a maior quantidade de cafés especiais, está em Minas e não em São Paulo. Inclusive no sul de Minas, né? Quem vai muito para o sul de Minas sabe, eu que sou um apaixonado por café, já fiz várias reportagens ali, a gente sabe que ali em Guaxupé, naquela região tem muitos cafés especiais e aí é exatamente o que eu gostaria que você explicasse. Para o nosso telespectador que está aqui nos acompanhando, inclusive tomando um cafezinho, fique com a gente, porque no final a gente tem uma surpresa para vocês. Eu gostaria que você nos explicasse qual é a diferença do café comum dos cafés especiais. Tem várias certificações no café brasileiro. Boa parte dos cafés, os chamados cafés gourmets, que nada mais é que aquele café que tem uma certa seleção. Então, aquele café passou por um processo de seleção e ele recebe um selo da ABIC. A ABIC é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Então, um café, quando tem o selo da ABIC, você sabe que, no mínimo, alguém acompanha aquele processo, do pé até chegar ao supermercado. Então, esse é um dos processos. Tem outra certificação, que é a chamada certificação dos cafés que não tem agrotóxico. Então, essa é uma certificação especial. Que é o que nós chamamos de cafés orgânicos? O chamado café orgânico. Portanto, não pode ter nenhum adubo químico, nenhum processo químico ali na região e, mais ainda, as fazendas ou as plantações em torno daquela plantação certificada também tem de ser certificada e é importante que você saiba o que está sendo plantado ali na região. Então, esse é um segundo selo, que é o selo do café orgânico. E o terceiro selo, ele é concedido por uma associação chamada Associação Brasileira da Indústria do Café Especial, que a sigla em português é BSAF. Você chega, olha no café e ele tem assim, um certificado dizendo: esse café passou por um processo de certificação. Nós conhecemos desde a época, da hora da escolha do grão, a plantação, a colheita, a torra e a distribuição. Então, esse é um café rastreado. Um café rastreado, Marcelo, você sabe assim, você pode apertar, com toda a nossa tecnologia de hoje, você pode rastrear, sabe, onde ele foi plantado e onde ele está sendo vendido. Por exemplo, eu tenho aqui um café rastreado que ele tem um código de barra que diz o dia em que ele foi plantado, o dia em que ele foi colhido, o dia em que foi torrado e o dia em que ele chegou às minhas mãos. Portanto, essa é uma certificação que você entende perfeitamente que alguém está muito preocupado em dizer: este café é especial. E aí, é claro, Marcelo, o processo diz também que os cafés, eles passam por leilões. Então, o leilão diz assim, olha, o café especial, ele tem de ter 8 pontos acima. Abaixo de 8 pontos, ele não é especial. Pode ser um café importante, um café gourmet. Mas é comum. Mas é comum. Acima de 8 pontos, aí já é um café especial. E aí você chega no leilão e a safra, só para a gente brincar de valores, ela pode variar de R$ 1.500 a R$ 6.000, R$ 7.000
a saca de café de 60 quilos. A gente pode considerar, né, Romualdo, que a gente ainda tem muito ouro no Brasil. E a gente, pela história, né, do café, o café já foi considerado o ouro, né? Tanto é que a gente brinca que tem lá Ouro Preto, Ouro Branco. Tem uma cidadezinha perto de Ouro Preto que chama Ouro Branco, que as pessoas até desconhecem, né? E ali tem muita produção de café também. E eles colocavam a palavra ouro na frente porque o café, o valor dele era tão alto e ainda é tão alto que concebia que aquele fruto era como se fosse ouro, né? Uma curiosidade. A história do chamado ouro negro no Brasil, ainda voltando ao início do século XX, quando os ingleses ajudaram a construir uma das mais importantes ferrovias que teve São Paulo, a chamada Mogiana, que ajudava, que contribuía, que colaborava no transporte do grão produzido no centro de São Paulo até o Porto de Santos. Então, se no passado, se no século XIX, o café chegava ao Porto de Santos no lombo das mulas, ok? Lembra dessa história, né? Depois, no início, na chegada da ferrovia Mogiana, aí o café começou a chegar no Porto de Santos, aí com mais qualidade, mais bem tratado, e aí passou a ser chamado de o ouro negro do Brasil. Essa história da política brasileira, da política do café, ela tem várias nuances que a gente, eu costumo dizer que a gente teria de aprender isso um pouco mais na academia, e a nossa academia ignora a função social do café, do ponto de vista da função social e do ponto de vista político, da função política. O café tem uma função política muito importante. Realmente, aliás, tem tanta coisa para a gente poder melhorar, inclusive na educação brasileira, né, que você vê que o agronegócio, ele não é colocado, né, para os nossos estudantes de uma maneira como que é feito o plantio, a cadeia produtiva, ela não é explicada como hoje a gente mostra, né, pelos canais de televisão especializados em agronegócio, como o AgroMais, que consegue mostrar, inclusive para o telespectador da cidade, todo esse processo, né, de produção. Então, às vezes as pessoas tomam café, mas não têm ideia do trabalho que é feito ali por trás de todo o processo de produção para poder chegar até a indústria, depois o varejo e a mesa do consumidor. E o produtor rural, ele tem essa especialidade em querer fazer o melhor grão. E é o melhor grão que dá o café especial, né? Eu estou fazendo um curso, eu estou me tornando um coffee hunter. Eu serei um caçador de café. Caçador de café é aquele que vai lá na fazenda, escolhe o café, seleciona o café e chega para a cafeteria e diz, ó, esse é um café de qualidade. Então, eu estou fazendo esse tipo de curso. Dia desses eu estive na Serra do Salitre, ali na região de Patrocínio, em Minas Gerais, entre Patrocínio e Patos de Minas. Uma região muito interessante, muito bonita, cafés especiais. E aí eu perguntei para o produtor, chama-se Rafael Vinhal. Falei, Rafael, como é que eu faço para esse café não ser exportado? Porque aí vem a outra lenda. Por que o café brasileiro, o bom café, é só para exportação? E aí tem um detalhe, é o seguinte, você que seleciona o grão para plantar, quando ele chega a primeira vez na xícara, está entre 2,5 e 3 anos. É um processo longo. Ou seja, se esse processo não for todo ele valorado, não vai adiantar nada. Não é, o lado romântico do café é muito importante, mas o romantismo, por mais importante que seja, não paga conta, não paga boleto. Sim. O problema todo é o boleto que está atrás de você, te perseguindo o tempo todo. Então, eu costumo dizer o seguinte, café especial, você precisa saber que o Brasil produz cafés de qualidade, boa parte do nosso café especial é de fato exportado, e aí a gente tem de exportá-lo verde, por várias razões, exporta o café verde, e lá quem compra o café que torra. Mas também muito desse café, uma boa quantidade desse café especial está ficando por aqui, está ficando nas cafeterias e em alguns empórios. Eu só acho que aí sim, eu, você e nós aqui, nessa importante conversa que a gente faz no AgroMais, a gente tem que tentar convencer também os supermercados a abrirem, nem que seja uma pequena gôndola para o chamado café especial. Porque aí o produtor
mesmo que ele não venha trazer o café dele, mas os chamados coffee hunters poderão fazer isso, poderão trazer o café e colocar ali o café especial também na gôndola de supermercado. Nós já melhoramos muito, do passado para atualmente já melhoramos muito, mas ainda temos muito o que melhorar, sobretudo na distribuição desse café de qualidade. Tem que avançar porque esse café de qualidade tem que chegar para o nosso povo, né? A grande questão do café com açúcar no Brasil, falando só do Brasil, é porque boa parte desse café ruim, desse café que não tem qualidade, ele vai ficando por aí. Então, o dono da fazenda entrega para o peão que trabalha na fazenda. Aí o peão leva para casa o café ruim, mal torrado. Se não tiver açúcar, se não tiver uma rapadura para acompanhar o café, e aliás, em algumas regiões, você ainda torra o café com a rapadura dentro, justamente para não perder o doce da rapadura que vai adoçar o café. Porque eu não sabia que colocava a rapadura ali junto já, eu achava que era só depois. Não, é importante também quando você vai torrar, se você torra o café, estamos falando de café ruim, tá certo? Sim, do café ruim, porque o café bom não precisa. E falando de um processo que é conhecido no interior do Brasil, que é o seguinte: você vai torrar o café em casa, então você quebra pedaços de rapadura e bota dentro do forno onde está torrando o café, porque aí o café já vem doce. Já que tem de adoçar, que ele venha adoçado ali no momento em que você vai torrar. Mas isso é só um café que não passa em qualquer tipo de processo. Quando você fala de café especial mesmo, aí o café especial já vem naturalmente doce. E o que é o café naturalmente doce? É um café quando você toma, você sente que tem doçura naquele café. Tem notas de frutas vermelhas, dependendo da região. Tem notas de cocada, dependendo da região. Tem notas de chocolate, dependendo da região. Tem notas de cana-de-açúcar. Um dia, eu fui convidado por um grupo de especialistas que veio da Itália, que eles estavam selecionando o café que o Papa toma. O café que é servido no Vaticano é produzido no Brasil, na Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, na Bahia, lá no século XIX, era grande produtora de diamante, quer dizer, era uma região onde tinha muito diamante. E aí acabou a mina secou. Eles passaram a plantar cana-de-açúcar. Aí chegaram alguns produtores e descobriram que era melhor arrancar cana-de-açúcar e plantar café naquele terreno. O resquício, o resto da cana-de-açúcar que ficou no terreno, faz com que você tome um café sentindo um leve toque de garapa de cana-de-açúcar. Portanto, todos esses processos, a gente conta que o café especial passou por isso. Você sente notas justamente por causa do terreno, da forma como o café é preparado, como o café é selecionado, como o café é torrado. Você consegue, na hora em que vai torrar um café, dar um pouco mais de fogo, por exemplo, se você quiser tirar o chocolate. Ou reduzir a quantidade de fogo se você quiser ressaltar o chocolate do café. Todos esses processos a gente tem que aprender, porque o Brasil continua produzindo bons cafés. E que maravilha, né? Como que a gente evoluiu e o orgulho da gente poder mandar para o mundo inteiro o melhor café. Mas como você diz, ainda precisa do brasileiro conhecer esse café que ainda não conheceu, né? Tem muita gente que não conheceu. Eu vou fazer uma surpresa para você. Daqui a pouco nós vamos tomar um café que foi produzido por esse Rafael Vinhal, lá na Serra do Salitre, em Patrocínio. Esse café chegou a um grupo que está torrando café em Goiânia. Esse torrador de café de Goiânia participou de um concurso nacional de torradores de café e ele tirou o primeiro lugar. Como ele tirou o primeiro lugar de torradores de café do Brasil, ele tornou-se habilitado a participar de um concurso internacional que vai se dar agora em janeiro na Itália. Em função da pandemia, esse torrador não pode ir à Itália, mas mandou o café. Ou seja, daqui a pouco você vai tomar um café que não apenas é especial no Brasil, mas como que ele também está participando de um campeonato mundial de cafés. Portanto, e vai fazer bonito, pode até não ganhar, mas que pode anotar aí no seu caderninho, vai estar entre os 10 melhores cafés do mundo
sem sombra de dúvida. Bom, e é claro que eu vou dar em primeira mão essa notícia, porque eu vou acompanhar, a gente vai querer saber mais do concurso e eu já estou na torcida. E a gente já vai fazer isso agora, né? Como eu tinha prometido para os nossos telespectadores, amantes do café, que adoram saber tudo sobre o café, já está aqui, ó, nossa produção preparou especialmente para nós aqui, Romualdo. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, bem rapidamente desse café. E tem também você faz esse tipo de café que recebe até um título muito bacana, porque você é um especialista, é um amante do café, né? E você começou essa história de querer entender mais do café, que criou até um nome de um programa, né? E mostra pra gente como é que é esse processo. O que é isso aqui primeiro? Esse aqui é um moedor. A melhor dica que eu vou dar para o nosso telespectador é: o seu café deve ser moído na hora em que vai passar. Por quê? Porque quando você pega o grão, vou pegar um grão aqui, certo, e você abre o grão, você vai partir o grão. Certo. Então ele começa a perder informações, propriedades. Uhum. Ele começa a se decompor em função do contato do grão já moído com a atmosfera, com o oxigênio, ele começa a perder qualidade. Então, por isso que eu recomendo que o café deve ser moído na hora em que você vai passar, justamente para ter todas essas informações, mais aroma, mais sabor, mais acidez, dependendo do café que você está tomando. Como é que faz isso, né? Porque o café torrado na hora assim faz muito tempo que eu não tomo. Só lembro da minha avó fazendo isso, com aquele cheiro lá, que era maravilhoso no quintal de casa, era muito bom. Eu vou dizer só uma das notas do café e eu espero que você descubra uma delas. Esse café tem uma nota que eu considero ela muito importante. Ele tem um leve toque de chocolate. Tá, então tá certo? Vamos ver. Então, coloca aí pra gente. Eu trouxe aqui uma boa quantidade de café. Certo. É o seguinte: para cada 100 ml de água, eu uso 10 gramas de café. Então, se eu vou fazer aqui para nós dois, 2 xícaras, 2, 3 xícaras, certo, daí 150, eu trouxe aqui, ó, 15 gramas de café. 15 gramas de café para 150 ml de água. Essa é uma boa proporção. A 10%. Perfeita. É uma boa proporção. Dependendo do café, às vezes eu boto mais, boto menos, mas 10% é bom. E aí, você que não imagina em casa, mas eu não tenho balança, não tem problema. Uma colher de sopa cheia de café tem exatamente 10 gramas. Já é mais fácil para a gente Já entender. é mais fácil. Uma colher de sopa, 10 gramas. 10 colheres de sopa, 100 gramas. 100 gramas de café dá 1 litro de café. Essa é a melhor proporção. Então aqui Vamos ver se eu estou moendo. Olha, eu só até vou fazer um pouquinho de silêncio, só para vocês escutarem aí em casa. Olha o barulhinho, gente. Até lembra aquela questão da infância, né? Torra mais um pouquinho. Olha aí, olha o barulhinho. O grão, ele está sendo triturado. Como é que eu percebo que ele está sendo triturado? Porque certo, todas as partículas do grão vão continuar exatamente do mesmo tamanho. Quando você usa um moedor que não é dos melhores, então ele simplesmente quebra o grão. Eu prefiro que ele triture. Mas qualquer empório, qualquer loja de departamento tem um moedor desses para você. Eu recomendo ter um moedor em casa. Faz toda a diferença. E hoje é muito fácil, porque você pode comprar no supermercado, tem também nos lugares especiais que vendem café. Você mesmo pode moer o café. É um processo que no máximo leva 10 minutos. 10 minutos. Meu amigo, para quem tem uma vida toda pela frente, separar 10 minutos para tomar um café de qualidade, aí eu acho que você precisa achar um tempinho para tomar café bom. Sim, acho que todos nós merecemos, né? Num mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje, com tanta situações aí que a gente está tendo que enfrentar, eu acho que parar um pouco para fazer todo esse processo é um presente, né, que a gente ganha na vida, né? Aqui nós temos 10 gramas de café, certo? Ok. Aí a gente pode moer um pouquinho mais se quiser fazer mais café. Certo. Só para a gente ter uma ideia, que eu gosto, como eu disse, desse percentual de 10%. Aí você pode pensar assim, mas se der muito trabalho. Mas escuta, Marcelo, a vida já dá um trabalho danado. Sim, isso aqui a gente não pode parar para a gente fazer? Isso aqui é prazer de vida, né? Daí você está terminando de moer, então, o restante dos grãos que estão aí. Exato. É isso.
Olha que Eu maravilha, até gente. já contei, você dá mais ou menos umas 100 maniveladas. O Bob faz um Já pouco de aproveita e fica exercício, com né, o muque, Bob? né? Já faz aquela atividade física que muita gente esquece de fazer, né? E aí a gente já Pronto. tem então uma quantidade suficiente. Olha que coisa mais linda. Eu vou pedir pro Dani mostrar pra gente. É só como é que ficou o grão ali e agora o café moído, né? Olha que bonito, gente. Mostra para ali para a câmera. Olha só, pessoal, para vocês que estão em casa aí, olha só. Lindo demais, né? Muito bom. Romualdo, agora a gente vai ter que acelerar um pouco o processo, que acho que a gente só Claro. tem 3 minutinhos para encerrar o programa e eu preciso experimentar esse café que está aqui, gente, um cheirinho tão Segunda bom. coisa, quando você vai fazer o café coado, é sempre bom dar uma escaldada no coador. Antes. Bacana. Já fez o processo e agora vai colocar então o café moído. Olha lá. Muito bom. Agora, A água a 90 graus, 90 graus. Bacana. fazendo pequenos movimentos. Que é a arte, né, gente? Olha que coisa mais linda. Você tem noção? Olha. Pronto. Se televisão tivesse cheiro, tenho certeza que nossos amigos telespectadores, nossos assinantes do AgroMais estariam sentindo exatamente o que eu estou tendo agora aqui desse aroma maravilhoso que está aqui no nosso estúdio, viu? Tá bom demais. Olha isso, gente. Olha caindo. Olha aí que coisa mais linda, mais linda. E é o café especial mesmo, né? Olha a fumacinha, gente. Tem até a fumacinha. Espero que você goste. Então, espero lá. Vamos lá. Muito bom. Deixa eu experimentar primeiro. Pra você sentir esse aroma que é bom demais, hein? Agora eu vou poder experimentar. Vamos ver aqui. Gente, vocês não têm noção o que é isso, sem precisar pôr açúcar. Isso é realmente um café de verdade. Eu posso tomar mais um pouquinho? Com vontade. Tá tão bom. Nossa, bom demais, Romualdo, é bom demais e você nem sente necessidade de pôr açúcar, como nós estamos falando aqui. Claro. Você sente todos os elementos puros do café e ele desce assim com aquele gostinho, aquela qualidade. E juntando o que a gente vê aqui, né? Pode olhar, é o visual, né? O paladar e o aroma, não tem coisa mais gostosa, né, gente? Ó, ai, que bom. Só experimentar um pouquinho, tenho aqui, já estouramos o tempo do programa, então eu vou continuar tomando meu café aqui, quero te agradecer, fala um pouco mais sobre o café, o seu programa na rádio Band News aqui de Brasília, para o pessoal poder acompanhar, inclusive pela internet, né? Fala um pouco mais sobre o seu programa também, eu quero te agradecer imensamente por essa verdadeira aula sobre café especial hoje aqui. Eu considero, assim, muito importante de coração. Eu acho que você, meu amigo, minha amiga, tem todo o direito de só tomar café de qualidade e nós, no Brasil, só produzimos cafés bons. Deixa o café ruim de lado, não faz sentido tomar café ruim, não. Toma só café bom. A gente tem direito, mais que direito, é um dever. Mais que dever, é uma questão de sensibilidade. Você tem que se sentir sensível e agradecer a todas as forças da natureza, porque a gente tem um café de qualidade muito bom. Com certeza, e eu sou muito grato por você ter vindo aqui e quero agradecer também a você que ficou conosco até agora acompanhando esse programa especial que é o Brasil Café, agradecer toda a nossa produção que preparou com tanto carinho aqui para a gente poder mostrar para vocês aí de casa realmente o que é o café especial. Eu vou continuar saboreando, batendo um papo aqui com meu amigo jornalista Romualdo e continue na programação do AgroMais, 100% agroinformação. Tchau e até a próxima.